alguns dias atrás saiu na coluna do Thomas Trauman, lá no Poder 360, um artigo intitulado de Lula e a campanha de um homem só. Quem segue esse canal aqui sabe que eu tenho feito várias críticas ao atraso que o Lula tem tido aí e o próprio PT em relação a mobilizar muito mais as redes sociais do que estão mobilizando, inclusive para responder os ataques que sofre, e também o lançamento da pré-campanha do Lula, que já foi adiada 2 vezes e que supostamente está mantida agora para o dia 30 de abril. Ao menos, nesse momento que a gente está gravando o vídeo aqui para vocês, o Alckmin já foi confirmado pelo PSB como sendo vice do Lula em uma possível campanha, né, uma possível chapa com o Lula aí, e que vai depender basicamente da aprovação do PT, que será só uma mera formalidade. Mas eu preciso falar um pouco mais sobre isso nesse vídeo aqui, sobre a postura do Lula e do PT, porque tem alguns erros do Lula e do PT que têm favorecido o presidente Jair Messias Bolsonaro, ao passo de que agora a gente já está começando a ter oscilações ali da diferença de pontos entre Lula e Bolsonaro que ultrapassa a margem de erro. Tanto que até um tempo atrás eu estava falando muito pouco disso, porque toda hora alguém me perguntava: Carlito, o que é que você acha dessa diferença que está tendo entre Bolsonaro e Lula? E eu sempre falava: gente, nada demais, é uma oscilação dentro da margem de erro. O problema é que já tem pesquisa agora que mostra que a diferença de Lula para Bolsonaro no segundo turno caiu de 22% para 12%. E aí a gente precisa ligar a luz laranja, porque os apoiadores do presidente Bolsonaro utilizam muito bem as redes sociais e a esquerda, infelizmente, quando eu falo a esquerda em específico, as lideranças políticas, não entendem a importância de estar presente nas redes. Bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, antes de seguir esse vídeo eu queria pedir que você deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. Queria pedir a você também, se você puder colaborar com o nosso trabalho, seja membro do canal, clicando aqui embaixo no botão seja membro, seja um apoiador, indo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixo, clicando lá no link do Apoia-se. Lá você pode colaborar a partir de R$5 com qualquer quantia, para que o nosso trabalho continue aqui sendo independente. Ou se você quiser colaborar de outra maneira, você pode mandar um pix diretamente pra gente, que é esse aqui, ó, ohistoriadoroficial@gmail.com. Hoje a gente vai fazer mais uma vez aqui um vídeo crítico. Infelizmente, a postura que tanto o ex-presidente Lula quanto parte do PT tem tomado em relação à mobilização nas redes sociais, em responder ataques promovidos pelos grupos bolsonaristas e também pelas estratégias que estão começando a ficar atrasadas demais. Quem segue esse canal há muito tempo sabe que uma crítica muito dura que eu fiz ao PT em 2018, por exemplo, foi que o PT demorou muito em formalizar o nome do Haddad como candidato à presidência da República. O Lula foi preso em abril e mesmo com o Lula preso, criou-se ali uma expectativa de que o Lula seria solto, sendo que o Brasil inteiro já sabia que não iriam soltar o Lula, porque a missão do Moro e dos membros da Operação Lava Jato com a prisão do Lula estava concluída, estava completa, que era tirar o Lula do jogo político, impedir que ele fosse eleito a partir da eleição de 2018, para que daí ele pudesse ser preso e não governasse o país outra vez. A gente soube que tiveram conversas de bastidores ali que tentaram lançar o Jacques Wagner, que não quis ser o candidato para substituir o Lula, ao contrário, defendeu uma chapa com o Ciro Gomes, chapa essa, inclusive, que foi defendida por mim também, Ciro na cabeça da chapa, Haddad como vice, o próprio Haddad chegou a aceitar também essa chapa, teve uma reunião, como o próprio Ciro Gomes já falou recentemente, a chapa foi em tese confirmada, só que aí quando bateu lá no Lula, isso são informações de bastidores, claro, o Lula não deu aval para essa chapa e só formalizou o nome do Haddad cerca de um mês antes da eleição de 2018. O resultado a gente viu, né? Resultado trágico. Haddad não pôde participar de alguns debates porque era vice-candidato à presidência da República e o debate era apenas com os candidatos. E a gente viu que isso atrapalhou muito o Haddad em 2018 e pode atrapalhar agora o próprio presidente Lula, porque o Lula tá demorando demais para fazer o lançamento da pré-campanha. A gente sabe que não se pode fazer o lançamento oficial ainda, mas da pré-campanha pode. As estratégias nas redes também continuam muito erradas. Eu tenho tido contato com pessoas ali que fazem parte do entorno das mídias do Lula, das mídias do PT, e sinceramente a impressão que eu tenho é que dentro do PT tem alguém que pensa mais ou menos como a gente quando vai jogar bola pensa. Eu não sei se em todo lugar do Brasil é assim, mas aqui no Nordeste a gente tem uma fala que é muito típica, que é o seguinte: quando você vai jogar futebol contra um jogador que ele é muito ruim, a gente fala assim: não, vamos deixar ele aí que a natureza marca. Ou seja, ele é tão ruim que a gente não vai precisar fazer nada para que ele se atrapalhe, ele vai se atrapalhar sozinho. O grande problema é que a minha impressão é que parece que tem pessoas ali do núcleo da campanha do Lula, do núcleo do PT, que imagina que realmente
vai acontecer isso com o Bolsonaro. Não, deixa ele sozinho aí que ele vai se atrapalhar. O problema todo que as pessoas talvez não entendam ali no entorno do Lula é que existe uma máquina que é especializada em produzir mentiras. Eu não vou mostrar pra vocês aqui o material que eu tenho recebido de denúncia de seguidores e de até amigos que estão infiltrados em grupos de bolsonaristas ali, mas são coisas absurdas e que eles conseguem vender como verdades porque pegam vídeos de falas do Lula e corta, pega conteúdos ali supostamente que envolvam o Lula e faz ali o ranking de problemas ali que o Lula teria em tese se envolvido e não tem nenhum tipo de reação por parte do Lula. Tá todo mundo caladinho. É como se seguisse a estratégia que eu acabei de falar. Não vamos fazer nada, que o Bolsonaro é tão ruim que a natureza vai caber-lhe aí o destino para ele. E não é bem assim. Para vencer uma eleição, além de um projeto político, além de alianças, além de pragmatismo, precisa-se também de estratégia. E em alguns momentos, estratégias de contraponto. Por que que o Boulos aí, no primeiro vídeo que ele já fez de react, como pré-candidato a deputado federal, já foi um sucesso nas redes? Por que que o Ciro Gomes está batendo aí 50 milhões de views, um marco dentro da esquerda? Porque o Ciro entendeu a dinâmica das redes sociais. Eu posso até discordar com um vídeo ou outro, com um tema ou outro, mas o Ciro entendeu, assim como o Boulos, a estratégia das redes sociais. É hoje a figura mais engajada dentro da esquerda, o Ciro Gomes, graças também a grupos que ajudam ele a engajar. Mas o Lula, o PT, tá imaginando que vai acontecer tudo naturalmente. Não, o Bolsonaro é muito ruim, no dia de votar o povo já sabe. É Lula de novo com a força do povo. Na cabeça do petista, lá internamente falando, tá assim. Eu tô falando que é internamente porque, de certo modo, às vezes a impressão que eu tenho quando eu converso com gente de lá é essa. Que não, tá tudo bem, a gente tá preparado, isso é só um passo, as coisas vão mudar quando? Em outubro? Quando será o resultado da eleição? E se continuar nesse caminho, talvez seja muito mais difícil do que se imagina a derrota do Bolsonaro. Eu até listei aqui algumas coisas, alguns erros do Lula que eu acho que são imprescindíveis serem corrigidos o quanto antes para que o Bolsonaro não tenha possibilidade alguma de pensar em ir para o segundo turno com chance de vencer. Porque se já estavam cogitando recentemente ali que com a saída do Moro é vantajoso pro Lula, porque a somatória dos outros candidatos, mas a somatória do Lula, o Lula seria o vencedor no primeiro turno e tudo mais, se continuar calado, aquele discurso lá do rico na fazenda, calado vence, ali é só pro reality show, tá? Na vida real não é assim não. Na vida real, se você ficar calado, você vai ser engolido, ainda mais no cenário de política. Eu anotei aqui alguns erros que eu acho que a campanha do Lula, a pré-campanha, precisa corrigir urgente. Primeiro, lançamento. Não pode remarcar a data. Tem que ser no máximo 30 de abril. E eu acredito que realmente vai ser 30 de abril, por quê? Porque deve ter alguma coisa já marcada entre Lula e Alckmin pro dia 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador. Isso se não mudarem a data de lançamento do 30 para o 1º de maio, mas eu espero que não mudem de novo essa data. Falta de estratégia nas redes sociais. Não adianta ficar colocando lá vídeo da entrevista completa. Eu não vou repetir isso, porque se vocês olharem, a audiência disso é patética. Ninguém quer saber o que Lula falou em 3 horas de diálogo com a entrevista de uma rádio do interior do Brasil, não. Nas redes sociais a dinâmica é outra. Quando o Lula vai lá, conversa 1 hora, 2 horas na rádio, ele tá conversando com a população local. Quando ele vem para as redes sociais, que a dinâmica é outra, vocês têm de fazer cortes ali dos melhores momentos da entrevista e saírem soltando como pílula para que o YouTube não só ajude a engajar o canal com o algoritmo, mas também que a gente consiga disseminar outras informações. A perda também de figuras importantes do PT. A gente viu o caso agora da Marília Reis. A gente tá vendo aqui em Sergipe, por exemplo, um deputado chamado professor Irã, que sempre esteve do lado do PT, era um dos nomes mais fortes do PT, mesmo com todo o descrédito que o PT passou a ter a partir do impeachment da Dilma, naquela onda anti-PT, o Irã não foi afetado e agora o Irã está no PSOL, porque o PT não analisa as novas lideranças. Aqui em Sergipe, por exemplo, é sempre de olho no Márcio Macedo, sempre de olho no Rogério Carvalho, que é senador, e o resto que se dane. Tem o Jefferson Lima, por exemplo, que é presidente do PT aqui em Aracaju, que é uma grande liderança também, que merece uma atenção maior do PT, e que eu não sei se está tendo essa atenção dada a mais aí. As frases também que o Lula tem dito, frases delicadas, o Lula precisa estar em consonância aí com quem está na estratégia da campanha dele. E isso, inclusive, até citado aqui na reportagem do Thomas Trauman, na verdade, no artigo que ele publicou. Algumas coisas, na verdade, que eu estou citando aqui nesse material que eu selecionei, estão presentes também nessa matéria, algumas eu já tinha anotado, outras eu tive de ler a matéria, ela é bem grande, por isso que eu não vou ler aqui no vídeo hoje pra vocês. Ela é bem grande e traz vários erros que ele aponta aqui como sendo erros do Lula, erros de estratégia, e eu concordo totalmente em relação a isso aqui, e precisam ser revistas. Outra coisa, as incontáveis entrevistas de 2 horas, de 1 hora, sei lá quantas horas,
para rádios do interior e que vão na íntegra para o YouTube. E que não estão ali em cortes dos Reels no Instagram, não estão em cortes ali no TikTok, não está em cortes no Shorts do YouTube, não está em cortes no próprio YouTube, está sempre na íntegra. A fala para convertido também, isso me incomoda muito. Aqui, por exemplo, o Thomas Trauma fala sobre o diálogo face a face, que é você falar ali com pessoas que já vão votar no Lula. Pessoas que já vão votar no Lula vão e acabou. O que tá acontecendo na verdade agora é que muita gente tá começando a ficar incomodada. Eu tenho visto até isso em comentários de vídeos meus. Pessoas já começando a dizer que vai votar em outro candidato por causa da demora da estratégia, por causa da demora da movimentação. E isso aconteceu em 2018 com o Haddad. Se vocês lembrarem bem, o Haddad perdeu muito voto por isso. Porque demoraram de dar início à estratégia de campanha do Haddad. Dificuldades também em relação às pesquisas. Que as pesquisas estão começando a mostrar que a oscilação entre Lula e Bolsonaro tem acontecido fora da margem de erro. Não é mais uma diferença de 2 para mais ou 2 para menos. Já tem pesquisa colocando aí, em especial no segundo turno, uma diferença de 10 pontos. Tem pesquisas que apontavam que o Lula em um segundo turno com o Bolsonaro teria cerca de 22 pontos percentuais de frente e agora tem 12. Ou seja, caiu 10 pontos percentuais. Totalmente fora da margem de erro. Isso é uma falha de estratégia. Outro ponto, o presidente Bolsonaro tem a máquina na mão. Agora a gente está vendo essa mobilização para liberar até R$1.000 do FGTS. Tem a questão também do auxílio, que a gente está vendo que o governo está pagando, o Auxílio Brasil, que pode ser aumentado nesse período da campanha aí para basicamente tentar ajudar o presidente Bolsonaro. E tem o subsídio também dos combustíveis que já foi anunciado por Bolsonaro, que pode ser ali que entre junho e julho ou agosto ele dê um aporte maior para que o combustível tenha uma queda relativamente elevada e que daí com isso ele tenha ali um tipo de aprovação diferente, quem sabe vá para o segundo turno com uma força muito maior do que se imagina. Eu tô começando a me incomodar com esse clima que até então eu não achava que era um clima que tomava conta do PT, mas que agora aparentemente tomou, de já ganhou. Calado vence é só para reality show. A natureza marca é só para o jogo de futebol. Política é uma ciência séria que precisa de pragmatismo, estratégias e o principal, voto para ser vencida. Eu sinceramente estou ficando já cansado de repetir o mesmo mantra aqui, o mesmo incômodo que eu sinto. Outras figuras que estão aqui se mobilizando também sentem. E recentemente eu vi até o Luigi falando sobre isso de novo. O Lula falou, por exemplo, recentemente sobre a questão do aborto. Falou sobre a questão da classe média que precisa consumir menos. Aí já foi Kim Kataguiri para programa falar do Lula. Já foi não sei quem para falar do Lula. Aí ao invés de a equipe do Lula pegar lá os vídeos do Edir Macedo dizendo que é favorável ao aborto. A entrevista do Bolsonaro dizendo que é favorável ao aborto, que já pediu inclusive para que a esposa abortasse, que é a favor do topless, para mostrar que ele não tem nada de conservador, que é só hipócrita. Não, manda o Lula se desculpar e acabou. Eu sei que isso é uma pauta polêmica. O Lula precisa evitar isso? Talvez precise evitar, mas já que falou, tem de mostrar que quem tá atacando é só hipócrita. É simples assim, em especial na situação do aborto, que a gente tá tapando o sol com a peneira, tá? Eu fiz um comentário sobre isso ontem na minha live, vou ver até se eu faço um corte para colocar lá, porque sobre o aborto, a gente tá tapando o sol com a peneira. É simples assim. Mas enfim, comenta aqui embaixo o que você acha dessa situação toda. Compartilha esse vídeo com outras pessoas se vocês puderem. Se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais. Porque como eu sempre digo aqui no final de cada vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.